Fala pessoal, Reactive no ar. Parece que o Hugo Mota aí vai se pronunciar. Vamos ver aqui junto com o Deltan Dallagnol. Só essa boa notícia. O Hugo Mota decidiu responder à afronta do Supremo Tribunal Federal. Ele não aguentou a pressão. De fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é hoje talvez o homem mais pressionado do Brasil. E a pressão da direita sobre ele funcionou. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota não resistiu à pressão dos seus colegas deputados. E, em segundo lugar, como que isso levou Mota a decidir responder ao STF. E aqui eu vou te mostrar qual que vai ser a resposta dele à decisão unânime da primeira turma, que no STF mandou prosseguir a ação do golpe contra Bolsonaro e contra Ramagem. A ação ela até ficou paralisada, mas muito parcialmente, e os deputados consideraram isso um verdadeiro atropelo das suas prerrogativas, porque de fato é um atropelo, certos eles. E eu vou te mostrar no finzinho como que pode surgir disso tudo uma solução real para o que está acontecendo. Bora então direto para o primeiro ponto, começando com a seguinte matéria da Folha de São Paulo, cujo título eu vou ler para você agora. Mota aguarda a posição jurídica da Câmara para definir resposta ao STF no caso Ramagem. Olha, gente, a matéria ela começa dizendo que o Mota está esperando a conclusão de um estudo da consultoria jurídica da Câmara dos Deputados para ir reagir ao STF e que ele deve se posicionar até amanhã, terça-feira. Mas eu vou ler para vocês o trecho mais importante dessa matéria, que mostra como que o Mota não conseguiu aguentar a pressão. Olha aí. Mota tem dito em conversas reservadas querer agir com responsabilidade para evitar um atrito entre poderes, mas ele ressalta que foram mais de 315 votos a favor da medida que paralisa uma ação penal contra o parlamentar. Por isso, ele busca dar uma resposta aos seus pares. Olha, Duvido, vamos ver. Se você achava que o Mota ia ensaboar, ia aguentar a pressão dos deputados, e se isso aqui vê que ele vai dar uma resposta, te deixou animado, deixa o seu like para mais gente também se animar nesse começo de semana e ver como que a pressão funciona e para seguir impressionando. Ou seja, gente, apesar do Mota não querer comprar briga com o Supremo, porque afinal de contas o Mota tem rabo preso com os ministros. Já tá falando tudo aí. Em razão das investigações que correm no tribunal envolvendo as emendas parlamentares. Como, aliás, o Alcolumbre, gente, também tem o rabo preso. E aí o Hugo Mota acabou E quem ali não tem o rabo preso? Vamos lá. ficando numa sinuca de bico. De um lado, a pressão do Supremo, seu rabo preso. Do outro lado, a pressão dos pares. E ele não aguentou a pressão, porque agora ele tem 315 deputados no pescoço dele, indignados com o Supremo por ter atropelado a Câmara, fora a pressão das redes, que tem cobrado uma reação do Mota. E mais, como eu mostrei num vídeo aqui no canal que viralizou com quase 1 milhão de visualizações nesse domingo, o STF agora arrumou um novo inimigo poderoso depois dessa afronta, que passou a ser aí, então, um aliado de Bolsonaro. E quem que é esse novo aliado do Bolsonaro e novo inimigo do Supremo? O Centrão. O Centrão não gostou nem um pouco de ver o STF pisar na cabeça da Câmara. Centrão aliado de Bolsonaro? O Centrão ele é vendido. Quem pagar ele vai. Acabou. Vocês sabem que é assim. Ao afrontar uma decisão soberana dos deputados desse jeito. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela no final e também na descrição para vocês verem depois porque vale a pena. Mas, embora a Folha tenha dito que o Mota ainda aguarda o parecer da consultoria jurídica da Câmara, o jornal O Globo ele foi além e ele revelou para nós que ele já sabe o que ele vai fazer em reação ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler então para vocês o que saiu aqui na coluna da Mela Megali. Olha o título aí. A resposta de Mota ao STF após decisão que mantém o processo contra Ramagem e Bolsonaro. A equipe jurídica que assessora o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado em uma resposta ao STF após a corte manter o processo contra Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. A aliados, Mota destacou que a reação dos deputados à decisão foi muito negativa, pois os parlamentares consideraram a medida uma afronta ao legislativo. O presidente da Câmara disse a congressistas que algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. E quem vai fazer alguma coisa? Todo mundo tem o rabo preso.
STF manda em tudo. Quem diria, hein? Algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. E o que será esse algo? Vão sentar numa mesa e negociar propina, provavelmente. Olha, as duas matérias, elas não falam qual que vai ser essa resposta. O que vai ser esse algo contra a corte? Qual vai ser a resposta jurídica do Mota ao STF? Mas qual será? Olha, tem uma solução paliativa e uma real. Vamos começar com a primeira, que é o que tudo indica que ele vai fazer agora. Tudo está indicando, inclusive pelo que o líder do PL, sócio nesse Cavalcante, já tinha comentado, que o Mota vai recorrer da decisão da primeira turma para que esse caso seja julgado no plenário, pelos 11 ministros do Supremo e não pela primeira turma apenas. E como eu já expliquei para vocês naquele outro vídeo que eu comentei e vou deixar para vocês no final, isso não resolve o problema, é claro, mas ajuda a piorar a situação para o STF publicamente. Ou seja, sair da turma e ir para os 11 ministros não resolve totalmente o problema, porque eles devem decidir de modo desfavorável à Câmara. Mas piora a situação para o STF porque coloca todo o ônus público de decidir contra a decisão soberana da Câmara sobre as costas, sobre os ombros dos 11 ministros do Supremo, onde a gente sabe que tem divergências. Sem falar que um recurso da Câmara dos Deputados não é algo simples assim. No final eu dou o meu meu parecer sobre isso. Que os ministros possam ali desdenhar, descartar sem nenhum desgaste. Não, é um dos poderes da República. E isso constrange os ministros e faz a briga escalar, já que eles não vão querer retroceder no seu posicionamento. Como eu disse, essa é uma solução paliativa, ela não resolve o problema. Só que ela, por outro lado, estica a corda com a Câmara e é aqui que pode a verdadeira solução aparecer. Não vai ser uma solução jurídica, a verdadeira solução, mas sim política. Se o STF escalar uma crise ao ponto de tornar um desrespeito à Câmara insuportável, nem o Mota, nem os deputados vão ter outra alternativa a não ser começar a retaliar o Supremo com as armas que eles têm à disposição, e são várias e são poderosas. CPI de abuso de autoridade, PEC que limita as decisões democráticas que foi aprovado no Senado está na Câmara. Nada disso adianta. STF vai lá e revoga tudo. PEC de reforma do Judiciário, PEC que vai mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo e por aí vai. A solução ela vai ter que vir da política, depois que a crise escalar o suficiente, porque o STF é mesmo inganhável. O STF ele é supremo, mas, então, como ele não pode ganhar do Supremo no jurídico, na reação jurídica, eles podem ganhar na política, com as PECs, com as propostas, com as mudanças, com as políticas públicas. Olha, o STF eles decidem como quer e não tem para quem recorrer, mas a Câmara e o Senado podem criar soluções a partir da política que dobrem o Supremo Tribunal Federal. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha... A minha opinião é a seguinte: esse paliativo, esse menos mal, tá tudo errado. Tá tudo errado. Na Constituição tá dizendo que não pode. Não pode, não pode. Vai ficar negociando? Larga a mão de ser tonto, ô Dallagnol. Ficar negociando? Não. É seguir as leis. Para isso que elas foram feitas. Tá nas nuvens, né? Viajando. Não tem mais o que falar. Nada do que você falou vai acontecer. O que vai acontecer é o Supremo ir lá e desmanchar tudo que vocês fizerem. O Supremo, como você mesmo disse, é o Supremo. Acabou. Não tem o que fazer. É uma ditadura da toga.